Olá pessoal, estamos iniciando mais um Podcref, que é o podcast do Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região, onde trazemos profissionais para discutir temas relevantes para a sociedade. Eu sou Valéria Araújo, sou jornalista, faço parte da equipe de comunicação do Conselho, junto com a jornalista Kathleen Lopes e com o assessor em TI Augusto Farias. E hoje nós vamos conversar com ele, que é profissional de educação física, está cursando PhD em Ciência da Educação, Antônio Washington de Oliveira Júnior, mais conhecido como Professor Juba, e que é o criador do Hotball, não é isso? Exatamente. Um esporte novo, genuinamente potiguar, que traz diversas contribuições para as pessoas que praticam, né? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Valeu. Vamos começar aqui falando para a gente um pouco da sua história, né? Eu fui dar uma olhada no seu currículo e eu vi que tem várias licenciaturas, as especializações são inúmeras. Você já passou pelo mestrado, pelo doutorado, já está aí no pós-doc. Esse interesse pela educação vem desde quando? Veio desde a necessidade de eu me firmar, né, como cidadão, como pessoa, em busca de um futuro melhor, um futuro mais integrado, né, dentro de uma sociedade que a gente precisa estudar para entender o que vai fazer da nossa vida, né, de nossos filhos, o que é que a gente vai produzir de bom para nesse mundo, né? Então a gente vai acabando enfrentando vários desafios que acabam levando você a caminhos que você não esperava. Eu esperava ser só um pedagogo, né? Mas depois os desafios foram acontecendo, eu fui vivendo esses desafios, fui cursando e vendo outro. E eu gosto muito de saber o que eu estou fazendo e como fazer, né? Então, a educação, ela traz isso, né? Esse norte para você de como fazer e onde você procurar esses recursos. E há um leque muito grande para ser desenvolvido, né, dentro da educação. Exatamente. E aí, no meio do caminho, chega a ideia do Hotball. De onde é que surgiu tudo? Inspiração? A inspiração é da própria necessidade da prática do esporte em comunidades mais carentes, né? Então, eu atendo muitos municípios e distritos onde tem infraestruturas muito precárias, né? Instituições públicas muito precárias, e os alunos são muito carentes, né? Das práticas esportivas. A única prática que eles conhecem é o futebol, mas aquele futebol adaptado, põe 2 chinelas, uma bolinha de papel, alguma coisa assim, e acontece aquele... E eu ficava vendo que era a única modalidade esportiva adaptada que acontecia nessas comunidades, né? E nada mais além. E a maioria dos praticantes eram meninos. Meninos. Eu comecei a fazer algumas perguntas, né, algumas conversas com as meninas, porque elas não praticavam. Elas falaram, professor, mas não é interessante, é desinteressante jogar só futebol. Só quem se diverte são os meninos. Então, tudo isso vai contribuindo. O camarada que tem essa sensibilidade, esse feeling para a educação e entra nela, ele acaba se preocupando se realmente o que ele está fazendo é produtivo, né? Não é apenas ir em busca de um salário, mas sim em busca de resultados que justifiquem o dinheiro que você receba. Sim, é uma né? contribuição pessoal Isso. também, né? Social. Exato. Então, fui percebendo todo esse processo que estava acontecendo. Eu falei... E aí veio a questão do esporte coletivo. Eu percebi que o esporte coletivo ele tem uma contribuição fantástica, não que o individual não tenha, né? Mas o individual é muito eu. Eu tenho que produzir, eu tenho que ter resultados, e o coletivo você é obrigado, né, a lidar com o outro, é obrigado a lidar com a diversidade que acontece, com as situações que são um reflexo do que pode vir a acontecer durante a vida, né? As frustrações são fantásticas, né? Se você achar que uma criança que caiu, se machucou, ou que foi injustiçada porque não foi marcada uma falta, ou algo assim, e ela entrar naquele processo de desespero de que não está sendo compreendida, entendida, é justamente nesse momento que se trabalha também isso, essa orientação, né? Essa busca dessa valorização desse momento de frustração, e ela vai começar a construir aí uma forma de lidar com essas frustrações no próprio esporte coletivo. As habilidades são globais, você desenvolve várias modalidades no esporte coletivo, né? Manual, pedal e
os grupos, a musculatura fina, manual, também as musculaturas maiores do corpo, que são necessárias ser estimuladas, e as capacidades motoras, né, que são fundamentais também, o esquema corporal, o equilíbrio, né, o deslocamento, o desvio para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, o salto, e a dimensão da espacialidade e da intensidade também do exercício e do peso da bola, do lançamento da bola. Esse controle, né? Isso, o controle. Mas é mais a questão a questão tempo e espaço. Sim. O cálculo do tempo e do espaço. As crianças elas têm dificuldade em ajustar isso. Então, o esporte coletivo ele também trabalha isso. Essa questão da intensidade da chegada, o calcular a distância que é ideal para eu chegar, né? A distância que eu vou lançar a bola, a distância que eu vou me aproximar, se eu vou entrar em choque, se eu vou desviar, toda essa questão temporal do tempo que eu vou levar e do espaço que eu vou ocupar ou vou tentar alcançar de uma forma que quem recebe essa bola, no caso, eu estou falando agora já do hotball, né? Quando a criança lança uma bola, geralmente a maioria das vezes no início, quando ela começa a trabalhar com o lance de bola, ou ela lança muito fraco ou muito forte. Então, quando ela começa a lançar a uma situação que a outra criança recebe essa bola, entendeu? Ela conseguiu ajustar. Então, esse ajuste acontece todo o tempo na prática do esporte coletivo. Sim. No caso, estou falando agora do hotball. Então, ela aprende a ajustar o tempo, a espacialidade, essa questão social, essa questão da interação e dos valores de conseguir reverter as dificuldades que ela tem. Né? Ela internaliza tudo isso, né? E aí você falou aí que desenvolveu o hotball devido às situações precárias de locais onde você trabalhava, a inclusão das meninas também dentro do esporte e tem também a inclusão de grupos especiais, né? Isso Exatamente. Não é um esporte ali exclusivo só para meninos, meninas, certas idades, não. Tem vários grupos que você pode atender, né? Exatamente. Existe vários momentos durante o jogo que você pode integrar aquela condição específica do seu aluno, ou então, no caso do sujeito, da criança, do adolescente, pode ajustar. Um exemplo, você pode pegar um aluno para ser especificamente atirador, né? Ele entra só para fazer o tiro livre em direção ao cone. Tem outros que podem fazer só o suporte de saída de bola lateral, entendeu? Então, tem várias funções que faz com que essas crianças, adolescentes, eles possam participar também, né? E tinha uma aluna minha que me chamou muita atenção. O nome dela era, não sei se era Jéssica, que ela disse: professor, eu tô achando que eu não vou dar para esse esporte não, viu? Porque é muito contato, é muito... Eu falei: Jéssica, tente, procure uma forma. Se você pegar menos na bola, né, e criar uma estratégia de pegar a bola no momento certo, estar no lugar certo, né, você vai acabar tendo algumas vantagens nisso aí. Porque, na realidade, o hotball é para quem fica muito com a bola que vai ser caçado. Você não vai ser caçado. Você vai criar uma estratégia que você vai tirar a sua vantagem no que você... Ela começou a pensar. Então, ela se colocou na posição direita, no fundo, onde era muito confortável. Então, os meninos lançavam a bola para ela. De lá, simplesmente, ela só flexionava o joelho e fazia o lance e acertava os pontos. Então, ela começou a gostar. Porque ela descobriu dentro do jogo uma estratégia, né, que não precisava entrar em contato nem se machucar. Só que eu falava, ela tem que aprender a se machucar. Ela tem que se machucar. Sim. Né? Mas machucar que eu falo no sentido que não seja lesivo. Isso, mas exatamente. Que ela sinta a dor e entenda. Porque faz parte do processo. O corpo ele tem que, para ele entender, né, para dar informações, para o nosso cérebro para entender que aquela dor ali é uma dor que tem uma dimensão específica, né, você precisa sentir primeiro, para haver um arquivo, né? Então, quando ela sentiu, ela faltou morrer, o primeiro choque, né? E não tinha acontecido nada. Mas foi a primeira sensação que ela sentiu de dor num momento de pressão. E houve a segunda vez, a terceira, a quarta. Na quinta ela estava de boa. Ela levantou: não, pai, professor, está tudo tranquilo aqui. Limpou o negócio do joelho e continuou. E hoje ela está conseguindo enfrentar uma série de dificuldades que vem aparecendo na vida dela muito tranquila. Certo? Então, é aí que eu vejo a importância do esporte coletivo. Eu sei que existe um conjunto de fatores. Família trabalha isso, a escola, os professores de matemática, história, todo mundo trabalha essa frustração e essa dificuldade. Mas o esporte coletivo parece que ele é algo meio intenso.
ele acontece de uma forma mais real, mais forte, né? Mais presente. Então, justamente respondendo a sua pergunta, foi por isso que eu insisti em criar o Hotball para ser trabalhado em comunidades e instituições de ensino que não tinha infraestrutura. Então tinha que ser um esporte barato, acessível e inclusivo. E vamos falar um pouquinho também das regras. Como é que funciona, na verdade, o esporte, né? Você já trouxe aqui bola, cone. Como é que, de fato, ele funciona? E são 2 círculos, certo? De 13,20 m, círculos. E no centro desse círculo fica um cone, certo? Então, esse cone, o objetivo é atingir esse cone. Se esse cone for atingido e permanecer em pé dentro do círculo, é 1 ponto. Se essa bola atingir o cone e esse cone cair, virar de lado dentro do círculo, são 2 pontos. Se você conseguir atingir o cone e o cone sair de dentro do círculo, são 3 pontos, certo? Então, e são 2 áreas, são 2 círculos, um em cada área de defesa, A e B. E o objetivo é chegar lá e lançar. Não pode ser invadido. Se quem está defendendo invadir, certo? Ele sofre um tiro livre. Eu tô aqui defendendo a minha área, eu pisei na linha. Então, eu sofro parecido um pênalti. Sim. Aí o jogador vai até o centro, né, e escolhe o lançador. Pode ser escolhido o lançador. Aí, nesse momento que pode entrar algum aluno que tem alguma deficiência motora, né, para fazer, que não queira estar nessa transição de jogo, mas que se sinta confortável em ser um atirador, né, que é o lançador. Então, ele entra nesse momento e faz o lance. Ou pode ser qualquer jogador que esteja dentro da quadra com a equipe. Tá? Agora, quem está atacando, se pisar dentro do círculo, perde a posse de bola. Sim. Tá bom? Perde a posse de bola. Então, existe esse equilíbrio. Porque, um exemplo, eu percebia que quando eu chegava na formulação em 2006 até 2002, eu estava formulando o esporte. Foram 6 anos de estudo, né? Para, em 2012, começar a executar, não é isso? Quando eu achava que eu estava chegando lá, acontecia detalhes que eu percebia que aquilo ali poderia melhorar, né? Que tirava um pouco daquela característica inclusiva. Eu retornava algumas regras, a bola foi usada várias bolas, né? Até chegar a bola número 3 de basquete. Porque existe a mini bola, que é pequenininha, que essa não é a do hotball. Existe a número 3, a número 5 e a número 7. Aí a 3 foi a que se deu, que foi perfeita. A de handebol eu usei, machucou muito as crianças, né? E ela é muito lisa, não conseguia aderir, tinha que usar cola, isso aí já é mais um gasto, mais uma dificuldade para a prática. Então eu retirei a bola de handebol. A bola de basquete era muito grande, a de vôlei era muito leve. Quando lançava em espaços abertos, o uso da bola de vôlei, o próprio vento diminuía essa chegada da bola e isso atrapalhava o jogo. Então foram usadas várias, acho que na faixa de umas 15 a 16 bolas, inclusive de marcas diferentes. Os cones também, né? Cones. Os cones, houve um incidente, uma bolada que acertou o cone, quebrou o cone porque ele era de plástico e um pedacinho do plástico quase perfurou o olho do aluno, cortou o rosto. E isso já foi um alerta para mim, né, a respeito do cone. Então eu substituí pelo cone de borracha flexível. São pequenos detalhes, mas que foram observados em várias condições reais, né, dos danos que isso podia provocar e dos benefícios que poderia trazer. E tem um ponto importante que a gente ainda não falou, que é onde a gente pode praticar, né? Não tem essa diferenciação de local, você pode praticar em vários locais. Isso. E aí como é que funciona? Como é que pode desenvolver o esporte na grama, por exemplo? Eu estou pensando em quadra já. Né? Porque esse esporte ele também tinha que ser um esporte que atendesse às condições das escolas, que partiu da necessidade precária que existia nas escolas. Lá nas escolas não tinham quadra, a maioria delas não tem quadra, não tem espaço calçado, e se tivesse piso, não teria tênis, né? As crianças deslizam, se machucam, e teria que ser um esporte que eles pudessem jogar descalço, porque se tornava mais inclusivo. Sim. Né? E não ia depender de fulano, Joaquim veio de tênis, um pode, outro não pode, né? Isso, o Ronaldo veio de chinela, o outro, então eu tirei o tênis, mesmo sabendo que o tênis ele é importante para uma proteção, mas também o aluno está sem tênis também é uma proteção para determinadas situações. Então ficou um equilíbrio, eu optei sem o tênis. Então pode ser jogado no barro, certo? No saibro,
pode ser jogado na grama, pode ser jogado na areia de praia, né? Pode ser jogado em quadra e pode ser jogado em piscina, né? Todos os lugares. E isso, 5 pisos. Então, a instituição que não tiver uma infraestrutura, mas tiver um desses pisos, pode ser jogado hotball. Então, diferente, né, querendo puxar para o meu lado, não, diferente do futebol. Sim. Né? O futebol não dá para jogar na água, não dá para jogar em determinados sem tênis espaços. também, se for de uma forma, né, dentro Exatamente. de uma aula, dentro da escola. Se for uma bola pesada, realmente uma bola pesada também. lesiona os dedos. Já o hotball tem essa flexibilidade, né? Então é um esporte muito moderno. Eu acredito que é um esporte moderno que tem muito a contribuir. Eu gostaria muito que os professores, né, conhecessem a modalidade e praticassem para perceber como ele é interessante, trabalha várias capacidades e também tem a questão financeira, né? Além de você poder adaptar, não tem um cone, realmente não tem um cone, mas você pode pegar uma garrafa de 2 litros de água, que é de flexível também, botar água, né? botar areia dentro e pintar ela de vermelho para ficar mais chamativa a cor, para facilitar o acertar. Pode marcar o chão com um risco, ou então com um giz, uma corda, o espaço adequado. E pegar uma bolinha de papel mesmo, embrulhar ali, fazer um tamanho parecido com da... Dá para adaptar? Dá para adaptar, dá para usar e acontecer ali. Se a escola tiver algum capital, pelo mínimo que seja, dá para comprar, porque é em torno de R$75 o kit. Só são 2 cones, a bola e a corda, né? Então, é um valor bem acessível. E de onde veio hotball? O nome hotball, na verdade, né? Porque geralmente a palavra bola quente, as pessoas associam a queimada. Né? Falou bola quente, as pessoas associam logo a queimada. Então eu falei, não quero que associe, porque pode haver uma confusão da queimada com o hotball e isso atrapalhar. Então eu falei, eu tenho que caracterizar o hotball esporte, para dizer que o hotball é o esporte que eu estou falando, que se trata. E eu usei inglês porque justamente para diferenciar, não misturar. Se eu botasse bola quente, poderiam confundir. Associar a queimada. A queimada. Aí ficou bola quente. Tá entendendo? Interessante. E como é que você avalia assim, o retorno para os alunos da prática do hotball? O que é que traz de positivo para eles? De mais positivo, na verdade? É quebrar esse elo, né? Você chega nas escolas, os meninos querem saber só de futsal. Né? Então há aquela exclusão da maioria que não gosta do futsal e que não tem habilidade. Para praticar futsal você tem que ter um treinamento, tem que ter uma preparação para ter um resultado, um êxito, né? Então, como eu te falei logo no início, quem não tem esse êxito, ele se evade da prática. Sim. Certo? Então, eu percebi que quando eu tirei das práticas esportivas, né, tirei de primeiro lugar dos esportes aqui, a gente gosta mais de futsal. Eu tirei esse lugar do futsal e deixei o lugar opcional, deixei o futsal, deixei o hotball, deixei outras modalidades, né, que eu tento alcançar, à disposição. É como se fosse um cardápio a mais, né? Eu tirei de um cardápio que só tinha uma modalidade e ofereci um cardápio que tem outras opções. E que aquela criança, aquele adolescente ou o adulto, ele vai vivenciar aquele cardápio, ele vai escolher o que ele quer e dependendo dos resultados que ele tem, o êxito que ele tem pessoal ali naquela prática, ou seja, é um elo a mais, é uma opção a mais para eles. Não estou tirando o futsal e colocando como um lugar obrigatório, né? Não. É uma opção. É uma opção que ele vai ter quem a não mais. Se encaixa também. Isso. E quais são suas perspectivas de futuro aí para o esporte? A perspectiva é atender realmente para que foi proposto, né, a criação da modalidade, atender as comunidades carentes, né, e também não quer dizer que seja só praticado em comunidades carentes, pode ser praticado em alto nível, como já houve campeonatos em alto nível já na Caixa Econômica e em outros lugares, com toda uma infraestrutura, com patrocínio, com apoio, com todo o que o esporte realmente necessita, certo? Mas o objetivo mesmo do esporte, quando ele foi criado, foi atender as comunidades carentes, as instituições públicas também que não têm a mínima infraestrutura. Se esse esporte conseguir chegar nesses professores que trabalham nessas condições
e ser um instrumento a mais para eles, né? Nesse trabalho da cultura corporal, da prática do esporte. E para mim vai ser uma grande vitória. O meu objetivo é esse, é chegar lá, né? Atender o máximo de municípios possíveis, levar os professores essa modalidade, fazer eles conhecerem e fazer com que as crianças tenham essa vivência para que elas possam aprender a lidar com determinadas frustrações, a tirar aquele estigma de que não tem condições de praticar um esporte coletivo, que eu tenho sim condições. E as contribuições elas são abstratas, né? A educação é algo muito abstrato, é algo que você não pode chegar e dizer, olha, está aqui o resultado. É uma coisa muito intrínseca, é uma coisa muito interna, que acontece e às vezes você não fala, você só vai perceber o resultado depois que acontece essa conexão total, né? Da parte educativa. Então, é esse o objetivo, é chegar nas comunidades, chegar nessas crianças, nesses adolescentes, certo? Atender eles. E, inclusive, você tem um e-book, né? Explicando todo o passo a passo. Exatamente. Você falou aí agora que é interessante também que os professores procurem saber até para desenvolver a modalidade nas escolas. Exatamente. E aí, quem quiser receber esse material, quem quiser entrar em contato com você, a gente já está chegando ao fim do nosso podcast. Quem desejar falar mais com você sobre o tema, pegar orientação, receber o material, como é que pode fazer? Pode ir lá no meu Instagram, lá, juba.treinador. .rn, ou pode ir lá no Hotball Esporte. Tem 2 Hotballs, né? 2 Instagrams de Hotball. Tem um oficial e tem o outro lá. Só que o outro lá hackearam, entraram nele e está ativo lá, mas eu não consegui até hoje recuperar esse Instagram. O seu é que tem sua foto lá, né? Tem um fundo verde. Os dois têm. Sim. Só que o que está ativo, que eu estou com o controle dele, é o oficial, né? Sim. Hotball.esporte.oficial. Pronto. Entrou lá no Message, lá mandou uma mensagem, queria o e-book e queria fazer uma oficina aqui na minha comunidade com os professores, eu estou à disposição. Vou 0800, sem problema nenhum. Ótimo. Juba, obrigada, viu, por esclarecer um pouco mais. Esclarecer sobre o esporte, né? Que eu tenho certeza que muitas pessoas não conheciam, tenho certeza que você vai receber muitos directs, porque é algo muito interessante e que contribui muito com a formação social e pessoal dos praticantes, né? A gente fala praticantes, mas na maioria eu acredito que sejam crianças e adolescentes, né? Isso. Mas todo mundo pode praticar, no final das contas. Pode ser uma modalidade aí que daqui a pouco, quem sabe, a gente esteja vendo em todos os lugares. Pois é. E eu aproveito para agradecer também a você que acompanhou o programa até agora. Lembrando que você pode saber tudo que está acontecendo no Conselho Regional de Educação Física da 16ª Região através do Instagram, o @CREF16RN oficial. E também os nossos conteúdos do podcast vão para o YouTube e para o Spotify. Segue a gente lá e curte. Até a próxima!